Olá, estamos começando mais uma Sexta com Cultura. Eu aqui em São Francisco do Brejão, no Novo Horizonte, e o professor José Geraldo. Onde está você? Eu estou aqui na casa do Zé, curtindo essa manhã ensolarada, convidando todos a curtir esse sol de beleza hoje, que é uma preparação para o luar mais tarde. É a lua nova, lua cheia. Por isso que está tudo limpo, preparando para receber a lua. Tá certo. Aqui, noite de lua cheia, certo? É noite de lobisomem aqui no Brejão. Estão dizendo que estão aparecendo lá no assentamento João Palmeira. Já fui perguntar sobre isso aqui pelo WhatsApp. Eu disse que não tinha confirmação do caso, não podia afirmar, e que noite de lua cheia eu fico em casa. Eu não acredito em lobisomem, mas eu fico em casa, certo? Por via das dúvidas, porque eu nunca vi lobisomem aparecer em casa. De ninguém. É só noite de lua cheia e tal. Professor Geraldo, o tema do programa de hoje, certo, é educação ambiental. Primeiramente, certo, eu gostaria que você explicasse para mim e para quem está nos assistindo, certo, como é que a cultura se liga à ecologia, à defesa do ambiente. Repare só, eu coloquei esse tema exatamente para questioná-lo, porque frequentemente me apresentam como educador, não é? Eu concordo, só que quando fala assim educador ambiental, eu digo que isso é uma redundância. Eu sou educador, principalmente, ora trabalhando como assessor, como consultor, como planejador, ora até principalmente como professor, sou educador. Por que sou educador? Eu cuido da questão ambiental. Por quê? Não existe educação fora de um contexto. Educação é, por definição, ambiental, nesse sentido que é inserida num contexto. E os conteúdos veiculados pelo processo educacional, da aprendizagem, ensino-aprendizagem, os conteúdos têm que ter o colorido, o gosto do contexto em que está acontecendo o processo educacional. Vou pedir permissão aos meus companheiros de uma outra live que vai acontecer amanhã, às 9 horas, promovido pela Amavida, Associação Maranhense de Conservação da Natureza. Vou participar. Vou ser um dos guriatãs. O programa chama Passarinho. Então, vou ser um dos convidados dos guriatãs. Então, estou antecipando essa questão. Vou colocar. Educação, como se diz? E você me explicava aqui na chamada pré-entrevista, né, antes que a gente bate um papo, que o guriatã é um passarinho que exatamente tem a capacidade de imitar os outros, né? Por isso o nome dessa live. Uhum. E a gente tem a pretensão de não imitar propriamente dito, mas assim, falar em nome dos outros, ou dar oportunidade para que outros falem e se manifestem. E amanhã, meia dúzia de companheiros, ou mais, acho que são 8 convidados, vamos debater esta questão. O que é que estará faltando, ou o que é pertinente ou não pertinente, nos processos educacionais com relação à educação ambiental. O que é que significa educação ambiental na escola? O que é que significa educação ambiental no geral? Porque já conversamos aqui, não sei se lembra, nossa primeira conversa, o processo educacional é aquele processo de natureza social, cultural, pelo qual nós vamos nos parecendo uns com os outros. O que é que significa isso? Vamos passando gostos e comportamentos, valores. Né? Na escola, vou dar um exemplozinho muito concreto. Entre aquilo, excessiva competição e conveniente cooperação. Comportamento competitivo entre as pessoas, comportamento cooperativo entre as pessoas. Se a escola
na sua maneira de trabalhar, fazer com que os alunos trabalhem, e de professores trabalharem com alunos e vice-versa. Se ela privilegiar a competição entre os alunos, né, gincanas, prêmios, né, elogios aos primeiros lugares, o que ela está passando? É um valor, uma maneira de ser, uma maneira de se comportar, uma maneira de pensar e sentir com relação uns aos outros, com relação à natureza. Vamos competir? Então, não vai estranhar que no futuro, aquele que tinha ali 10 anos, 15 anos, quando chegar na sua adolescência, principalmente, começar a ser muito agressivo, não é? Muito violento nos encontros com seus companheiros, muito mal educado, agredindo. Ora, começou cedo a alimentação da competição como um valor, como um tipo de comportamento. Veja o outro lado. Se privilegiar o trabalho em grupo, fazer as coisas em equipe, um ajudando o outro, ou por dupla, ou por grupo de maiores em torno de uma mesa, privilegiar a cooperação, tudo feito em comum, não precisa falar muito. Você estará passando adiante um comportamento inicial, que vai ser realimentado no futuro, e lá, pela adolescência e quando estiver adulto, o jovem ou a jovem, eles vão ser mais facilmente, vão conviver mais facilmente, vão ser mais cooperativos, vão ser mais irmãos, não é? Sem maiores prédicas, sem maiores teorizações, porque eles terão praticado na escola a cooperação. Nesse sentido, nesse contexto, está, digamos, a relação das pessoas face aos chamados recursos naturais, a mãe natureza. Como se comportar diante dos recursos existentes? Ora, nós todos viventes, para a sobrevivência e para a convivência, precisamos de consumir recursos. Recursos, inicialmente, aqueles coletados da natureza, depois os trabalhados com a natureza, quer dizer, plantados, depois os refeitos, reconstruídos, recursos criados. Precisamos de recursos. Como é que nós vamos nos relacionar, os consumidores, em face aos recursos que nós usamos para a nossa sobrevivência, para a nossa vivência, para a nossa convivência? Como é que nós comportamos? Com excessiva competição, com cooperação, respeitando a necessidade do outro, não consumindo em excesso, respeitando o contexto para que ele continue vivo e mantenha o equilíbrio da nossa natureza, nossa saúde, equilíbrio do corpo e do espírito, equilíbrio das pessoas entre si, na convivência. Então, uma educação sadia, ambientalmente sadia, leva em conta esses valores, né? São valores que fazem parte da cultura da gente. Se nós herdamos... Quer ver uma coisa muito simples? Eu não sei se você, Fred, na minha geração, havia aquele costume de, para a criança dormir, alguém contar ou cantar com as historinhas, ou cantiga de niná, né? Elas cantigas de niná ou algumas historinhas para dormir. Nessas cantigas, veja só, no tempo em que havia escravidão, algumas escravas tinham a missão de cuidar da criança. Inclusive, as mamães não negras, diziam elas, para não deformar o seu seio, dava a criança para a negra do peitão sadio alimentar. E ela ninava a criança. Imagina as cantigas africanas, congolesas, nigerianas, que elas cantavam para a criança. A criança vai aprendendo. E, depois, na conversa,
A criança pode perguntar, dependendo da idade, o que é que você cantou? Ela vai contar. Está passando aí valores culturais. Não é? E algumas escolas, algumas historinhas eram, de uma maneira trágica, era uma história para boi dormir, como se diz. Algumas, ó, vem boi da cara preta, vem pegar esse menino que está fazendo careta. O menino ia dormir com medo. Esse é um tipo de atitude passada até nas cantigas de Ninar. Pode ser bonitinha no som, mas na imagem... Quer ver? A Branca de Neve e os Sete Anões é um tipo de história. Mas aquela que diz... como é que é aquela de azeite, senhora velha? Está lá dentro do poço. Você lembra dessa? Água, meu netinho, azeite, senhora velha. Imagina que valores estão sendo passados aí com relação à atitude de menos idade para os mais idosos. Água, meu netinho. Professor, eu fui criado, claro, né? Não tão claro, né? Mas fui criado por minha mãe, e minha mãe foi enfermeira, certo? Então, antes de se casar, e depois deixou uma enfermagem, foi ser dona de casa. E ela aprendeu na enfermagem que menino tem que ser criado do berço ou da cama onde tiver, sem manha, sem ninar. Chorou, aí é água ou peito, certo? Ou um caso de doença, uma dor de ouvido, tal, aí vai ser remédio. Só isso, certo? Então não pode ninar, certo? Não pode cantar. Isso, certo? Segundo ela aprendeu lá, isso deixa a criança meio, sabe, meio diferenciada e tal. Então, hora do sono, então ninguém teve muito contato, certo? Esse contato normal de ficar e pegar para rotar. Pronto. Era quando o máximo de tempo que passava, certo? Qual foi o interior em que você nasceu? Qual foi a cidade? Eu nasci no Recife, certo? E com 3 anos de idade, certo? 3 anos e meio, quase 4 anos, né? Fui para Patos, na Paraíba. Então, eu tenho os costumes, nasci no Recife, mas tenho os costumes do semiárido, né? Porque Patos é a capital do sol. Aí onde eu quero chegar. Nos costumes do semiárido, há muito aquela ideia que ficou na literatura. O sertanejo é, ante tudo, um forte. Para ser forte, não pode ser criado com manha. Tem que aprender o que é a vida, a dureza da vida, desde pequenininho. Nesse sentido, a gente entende um valor. Isso faz parte da cultura. Isso tem na cultura, mas eu estou dizendo que no caso de minha mãe, não foi esse aspecto cultural, porque ela foi enfermeira na Casa de Saúde Maria Lucinda, em Recife, certo? Isso já foi ela que recomendações médicas em relação às crianças, já que na Casa Maria Lucinda também se fazia partos, né? E você sabe que naquele tempo parto era difícil, era pago, era caro e tudo mais tal. E inclusive meu parto foi gratuito. E minha mãe, em homenagem ao médico, que eu tenho muito esse costume, né? Botou meu nome, em homenagem ao médico que fez a cirurgia dela, certo? No caso, o doutor Frederico virou Frederico. Assim como a Imperatriz, teve um vereador, você lembra muito bem, André Paulino de Albuquerque, que fazia muito parto de graça e pedia para as mães colocar o nome dele, doutor, o nome de André. E tem muito André nascido em Imperatriz, você sabe disso, que é exatamente por conta do André Paulino de Albuquerque, o nosso querido APA. Mas deixa eu voltar para a senhora, sua mãe. No que ela passou, os princípios científicos, técnicos, tem por trás essa recomendação. Olha, eu também sou recifense, mas esses costumes da cultura nordestina, em que predomina o semiárido, a maior parte das terras nordestinas são semiárido. É a dureza da vida. E muitos daqueles que foram para Recife, se não foram eles, foram os pais, vieram do interior. Uma cultura do interior que fica dentro da cidade. A formação técnico-científica não destrói, pelo contrário, entra em simbiose com aquelas origens. Ainda bem que entra em simbiose. Agora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu estou apenas querendo dizer que é desde pequenininho que
é de pequenino que se torce o pepino, não diz isso? Não, eu citei o meu caso particular, né? Não, mas... Outro caso particular meu, que você citou aí, eu só quero só para dizer que eu sempre digo, essa live aqui eu sou escada para o conhecimento do professor geral subir, né? Mas como eu fui perguntado, eu tenho que esclarecer, certo? Em relação à história de Niná, certo? Eu falei em relação ao contato físico, né? Que minha mãe nunca teve, né? E sempre passou isso, para não ter muito com a criança. E segundo, em relação à história de Niná, é que eu aprendi a ler muito cedo. E tinha, inclusive, um livro que eu tinha... quando eu vi aquela historinha, eu dizia, essa é a minha história. Que era de um menino que queria brincar, certo? Aí procurou a formiguinha estava trabalhando. Procurou a abelha estava trabalhando. Procurou o amiguinho estava na escola. Frederico, envergonhado, foi estudar. Então, certo, aconteceu comigo no bairro da Estância, em Recife. Então, eu, de manhãzinha cedo, procurava meus amigos, nenhum. Aí eu disse, onde é que estão? Estão na escola. Aí eu disse para minha mãe, eu quero ir para a escola, que os meus amigos estão. E ela disse, mas você é muito pequeno, naquela tempo só com 7 anos que você ia para a escola. Aí ela disse, não, mas eu vou para lá. Ela conversou com a diretora da escola, e a diretora disse, olha, se ele ficar bem comportado aqui, certo? Não fizer zoada, não bagunçar a classe, ele pode ficar. Só matricula ele aqui, ele não vai aprender nada mesmo, entendeu como é? Então, não tem condição, ele fica aqui. Aí minha mãe disse, olha, você fique lá, está permitido, mas só pode brincar na hora do recreio. Aí eu cheguei lá na sala de aula, eu fui aprender, fui estudar, entendeu? E eu fui alfabetizado logo cedo, antes da média. Eu repeti o 2º ano primário, já em Patos, na Paraíba, porque exatamente eu não tinha condição de ficar naquelas carteiras de madeira. Certo? O 2º ano primário, para menino de 9 anos de idade, e eu ficava nas carteiras em pé, certo? Eu não conseguia. Se eu sentasse, eu ficava muito embaixo. Aí eu ficava em pé, aí o diretor disse, deixa esse rapaz crescer mais um pouquinho, está muito adiantado. Se tudo der certo, ele vai fazer vestibular com 15 anos de idade e tal. Tá bom. Então, deixa eu repetir a 2º ano primário. Aí eu fiz o 2º ano primário, repeti, porque para poder crescer um pouquinho para chegar nas carteiras. Mas pode prosseguir, professor. Bem, mas o seu testemunho vale ajuda. Veja só, essa expressão, ele não vai aprender nada. Quem disse que não vai aprender? Ele podia não receber os ensinamentos, digamos, de aritmética, gramática portuguesa, geografia, o que vale, que a professora estava passando. Mas ele aprendia comportamentos, ele ia conviver, né? A própria reação dele diante do que a professora estava falando, do que os colegas estavam falando, como ele aprendia pela convivência. A cultura se passa pela convivência. Não é? Mas, a propósito de cantiga de Niná, de que tem algumas cantigas de Niná certamente meio violentas, mas vou fazer um comercial sem ganhar, sem cachê, sem pagar direitos autorais. Nana Caymmi, acho que ela tem um álbum que tem um título Cantiga de Niná. São coisas lindas, macias, ajuda a descansar o espírito. A própria voz dela, não é? Ajuda. Cantiga de Niná. Mas então, vamos voltar à história da educação ambiental. Toda a educação é ambiental se o agente da educação, o professor, o educador, tiver consciência do que está fazendo. Ele está inserido num contexto. Como é que se você vai falar, digamos, de flores, para não dizer que não falei de flores, né? Se você não faz referência às flores do jardim da escola, ou tem jardim na escola, tem flor no jardim da escola, o que é uma flor? Não é? Melhor do que dizer, do que recitar uma bela poesia sobre flor, é você ver a flor, ver, tocar, conversar sem palavras, procurar sentir a flor. Isso aí pode ser induzido ou orientado pelo educador para a criança. Tem um comportamento equilibrado com relação à plantinha, que melhor até se ela ajudar a plantar. Se ela vai aprender biologia, vai aprender
um pouco de agronomia, vendo a plantinha, a semente, a função do adubo, a sementinha crescer, virar um pé de tomate. O que é uma tomate? É uma fruta, uma verdura. Para quê? Para comer. Vai fazer a salada de hoje, no almoço da escola, nutrição, vai aprender algo sobre saúde. Se não tiver tomate na escola, de onde é que vem esse tomate que a escola comprou? Veio daquele programa que ajuda a produção da agricultura familiar, né? Há um decreto que é um desses que estão sendo desmontados pelo governo atual. Prioridade para a pequena agricultura, para a merenda escolar. Então, vai aprender isso aí. O governo ajuda ao pequeno agricultor ou não ajuda? Se ajuda, como? De que forma ele ajuda? Comprando, dando orientação técnica, ajudando financeiramente a comprar implementos, né? Ajudando no transporte. Ajuda ou não ajuda? Se não ajuda, por que não ajuda? De onde é que estão vindo os alimentos? Então, veja quanta coisa, desde da colocação da semente na horta escolar, ou da compra da merenda escolar no carrinho de mão de quem vai vender, ou da compra por uma condução de uma cooperativa, né? Vai aprender instituições públicas, instituições governamentais. A educação ambiental se dá desta forma, trabalhando com um contexto. Existe uma expressão complicada, sofisticada, como na academia gostam, né? Construtivismo histórico de Montessori, Lubieska, e se for Montessori e Lubieska, o que é construtivismo histórico? Os conteúdos escolares, os conteúdos curriculares, depois eu quero falar de currículo, conteúdos curriculares, quer dizer, os conteúdos que programadamente são passados de adultos para menores, e de menores entre si, e de menores para adultos, na escola, são elaborados em função do contexto histórico que ele vive. Você está vivendo em Imperatriz, é uma coisa. Está vivendo em Brejão, é outra coisa. É muito diferente? Não é, mas tem características. Tem que respeitar o ambiente que está para, no mínimo, haver maior motivação de parte da criança para participar. Ele está conversando sobre a sua casa, sobre a sua escola, sobre o seu bairro, sobre a sua cidade. Vai saber o que é uma nação, o que é um desmonte de uma nação, no trato do dia a dia. Isso é construtivismo histórico sem usar o nome. Não precisa usar o nome. Né? Tá então, certo. Inclusive aqui em Brejão, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é o maior da região. Maior do que a Ceilândia e maior do que a Imperatriz. Modesta à parte, certo? Então aqui não é fácil não, entendeu? Aqui o IDEB aqui é pesado. Pode prosseguir, professor. O Fred está, sem querer, convidando a gente para visitar Brejão, viu? Para ver lá o que sem dúvida, é uma cidade maravilhosa, certo? Aqui todo mundo é educado, até os pés de manga. Você sabe que nós terminamos o outono na semana passada, dia 21, né? E começou o inverno. Aí os pés de manga já pararam de cair a folha, naquele carro também. Então chega na hora da estação, certo? Todo mundo é educado, até os pés de manga daqui, tá certo? Então, em outros campos aí estão caindo a folha ainda, estão desorganizados, não sei o que e tal. Você tocou num assunto importante para falar sobre educação ambiental. A gente acaba desconhecendo o clima, Fred, até pelo mau uso das expressões que falam primavera, verão, outono e inverno. Nós começamos o inverno. Mas, gente, até professores agrônomos, engenheiros agrônomos, dizem que nós estamos no verão, que as chuvas acabaram. Ora, faz parte do estudo da geografia, né? Da história da geografia e particularmente da climatologia, que diz, há uma frase... Inverno nunca choveu, né? Inverno é de neve. Só que aqui não consegue nevar, né? Aí não tem jeito, porque o sol é muito forte, entendeu? Mas você não vê ali nos Estados Unidos, no inverno, e tem chuva. Não, eles mostram neve, certo? É gelo. No sul, na Serra Gaúcha, lá é geada, que é até ruim para a agricultura.
né? É que Porque como as folhas, tá? são pedaços diferentes do planeta. Então, a expressãozinha que eu aprendi lá em Recife, do professor de geografia, Hilton Sete, né? Ele falava uma coisa bonita: os rios são os caminhos de volta das águas para o mar. Como os rios se formam? Pelas chuvas. Os climas equatoriais são caracterizados pelas chuvas de verão. Nós estamos numa faixa equatorial. Então, aqui, o Tom Jobim sabia muito disso. Né? Veja a canção, que muita gente canta, mas não percebe o que está cantando. São as águas de março fechando o verão. Só que pela mudança climática mundial, pelo excesso de poluição, a história da camada de ozônio, blá, 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 tá? Esse é um assunto que vai estar sendo discutido agora. As águas saíram um pouco de março e entraram por abril, está deslocando um pouco no tempo. No entanto, a ideia das águas, você lembra bem, não tem nada a ver com verão, inverno nosso. Agora, nós já falamos disso aqui, Fred, apesar de não ter neve, mas essa é uma época fria. Tem sol, vai para o semiárido. Tem lugar em que você vai sentir frio e ter que botar agasalho de noite. E nesta época, já conversamos sobre isso, a cultura tem os aspectos também religiosos, mas não é só conteúdo de religiosidade. A fogueira está queimando em homenagem a São João. Não, a fogueira está queimando para aquecer o corpo. Principalmente no interior, é frio. Por que é que tem um quentão, a bebida para os adultos? Para esquentar a natureza, porque está frio. Né? E brinca-se em torno da fogueira, né? Para aquecer o corpo. Então, veja, essa é uma época de ventos e vento frio, e principalmente se você está à beira de algum riacho. Principalmente se tem mangueiras, como você lembrou, que ajuda ao clima, refrescar o clima. Essa é a época. Agora, um frio nosso, imagina, frio de 20 graus, não é frio como um filho que eu tenho que está morando em Portugal, no frio que passou, ele teve 2 graus, 0 graus, sensação térmica, com temperatura ambiente, em princípio, de 4, 5 graus. É outro pedaço do planeta. Não é? Outro pedaço do planeta. Aí dizem de brincadeira, o nordestino aguenta esse frio, porque ele acumulou muito calor no clima equatorial do sertão, o nordestino do semiárido, está com o corpo quente, aguenta o frio estrangeiro. Brincadeira. Não é? Vai se adaptando ao novo contexto ambiental físico, do jeito que se acostuma ao novo contexto ambiental sociocultural. Vai aprender uma outra maneira de falar. As origens, o português de Portugal tem um sotaque diferente. Não é? Até o oxente, que a gente fala no Nordeste, veio a pronúncia de lá. Não é? O português de Portugal, é como se tivesse um X. Então, aprende. É uma adaptação cultural, ambiental cultural. A nova maneira de falar, nova maneira de olhar e a nova maneira de adotar alguns comportamentos, respeitar o ambiente físico, não sujar as ruas, respeitar mais o outro, né? Respeitar os transportes coletivos, respeitar as pessoas, são valores que fazem parte de uma cultura. Então, toda a educação é ou deve ser, por definição, ambiental. O que é isso? Tirar os seus conteúdos são de acordo com o ambiente em que se dá o processo educacional. Né? Por uma questão de coerência com a necessidade de prosseguir equilibradamente uns aos outros face ao ambiente físico, e por uma questão de melhorar a motivação daqueles que aprendem, principalmente com menor idade. Façam as coisas não nas nuvens, não no sentido informático, não longe da realidade. Digam e façam coisas ligadas às realidades próximas, mais vivenciáveis. Ficam mais agradáveis as tarefas do educador e ficam mais autênticas e mais verdadeiras. É nesse sentido que eu questiono essa expressão. E se é educador, faz educação ambiental, eu digo, eu sou educador. Procuro ajudar no processo educacional.
assessorando o processo de interação de conhecimento e de crescimento do conhecimento. Isso é ser educador. E por isso faço contextualmente. Educação, por definição, é um processo contextualizado. Se não, não é. É uma garatuja. É um faz de conta que é educação. Principalmente se for educação escolar, que é planejada, programada. Mas a coisa é tão, tradicionalmente, no sistema escolar, no sistema de ensino, é tão arrevezada com relação ao natural, que chamam aquele conteúdo de experiência de grade curricular. Grade. Está tudo engradado. Tem que soltar as grades, como nós fazemos no nosso programa Passarinho. Passarinho está fora da gaiola, senão ele não canta direito. Botar o assum preto, botaram ele na gaiola para ele assim cantar melhor. Quem disse que ele está cantando melhor? Ele está chorando. O canto pode ser bonito, mas ele está cantando, pedindo para sair. As pessoas não entendem. Abrir as gaiolas. E quem sabe eles vêm cantar, ou certamente. Alguém já falou, eu esqueço o nome do poeta. Não corra atrás das borboletas. Faça o jardim, que as borboletas vêm. Né? Crie um ambiente acolhedor. Uma escola, nesse sentido, deve ser um ambiente acolhedor. Não para espantar aqueles que precisam da educação formalizada. O processo de planejamento escolar, educacional escolar, deveria prever isso no início do ano, essas atividades que fazem com que as coisas se misturem. Na verdade, é o contrário. Respeite as coisas no seu contexto, que elas são misturadas, são integradas. As diferentes realidades no mundo real, os diferentes fenômenos no mundo real, são entrelaçados. Né? Com a intenção de simplificar, para a gente aprender melhor, a gente descaracteriza a realidade estudada e acaba não entendendo direito, porque está separando demais as coisas que não são separadas. Não complique. Não é complicar. Eu estou complexizando, porque a natureza é complexa. Da maneira como você trate, a coisa pode complicar ou descomplicar. Antes de tudo, vai complicar o entendimento. O entendimento vai ser incompleto ou inadequado, se não for assim, complexo, sistêmico, globalizado, não é? Ambientalmente entendido. É isso que eu não entendo, porque é muito complexo, professor. 30 minutos aqui voa, meu irmão, mas já estamos com 33 minutos de live. Quando eu olhei aqui, e nosso compromisso com o internauta é de meia hora, tá certo? Para poder se programar. Então, meu querido, um forte abraço, cidades, e até amanhã, certo? Sábado, não é isso? De 9 horas, certo? Com o canal Ama Vida no YouTube, com mais uma live Passarim, certo? Com o professor José Geraldo da Costa. Diga, professor. Estarei juntamente com outros, não estarei sozinho. E a continuidade dessa nossa conversa, que eu agradeço a você, Fred, e a vocês que nos ouvem, está dando essa prévia para a discussão de amanhã. Tá certo. Então amanhã, sábado, já sabe, né? 9 horas, ligado aqui no YouTube para essa live Passarim do Ama Vida. Tchau, cidades!